Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Agora são 8h41 e aqui no Café com Política de hoje a gente recebe o vereador de Belo Horizonte, também novo corregedor da Câmara Municipal, Marcos Crispim, do PP. Muito bom dia para você, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thalita. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Prazer é todo nosso. Bom, Marcos, queria já começar te perguntando a respeito desse trabalho na Câmara, né? Agora você foi eleito como novo corregedor da Câmara Municipal e eu queria te perguntar a expectativa a respeito desse trabalho, né? Historicamente, o corregedor da Câmara, ele sempre fica com alguns pepinhos por lá, né? Principalmente nos últimos anos, a gente teve alguns entraves ideológicos entre deputados, isso sempre extrapolava para as tribunas, o pessoal acabava se exaltando, mas parece que o clima lá abaixou um pouquinho, o pessoal já está um pouco mais sossegado, né? Pelo menos é isso que estão me contando lá dos bastidores da Câmara. Você, como corregedor da Câmara, que vai ter que ficar de olho aí no regimento interno, no decoro dos parlamentares, você está com essa expectativa também? Com certeza. Nós, inclusive, brincamos, né? Que queremos trabalhar bastante, mas ter pouco trabalho. Porque se tivermos muito trabalho, é sinal que esse decoro não está sendo observado, os pares não estão alinhando bem. E dentro da Câmara, nesses 2 anos que nós estivemos lá, a gente tem tido, assim, você observou a questão ideológica, um contato até de amizade com todas as linhas, né? Por exemplo, eu posso citar 2 aqui, o Nicolas e a Duda, e tive uma convivência muito bacana com ambos, né? E ambos puderam falar da minha pessoa de forma não só carinhosa, mas respeitosa, com trato, e a gente espera que realmente a Câmara Municipal, eu lembro que a minha primeira entrevista, eu participei no ano passado do Café com Política, a gente falou na época que esperava que a Câmara Municipal saísse, né, das páginas policiais e voltasse para a página apenas da política, e é isso que nós esperamos nessa nova função. Lembrando que Nicolas Ferreira e Duda Salaber foram eleitos deputados, né, federais e seguem para Brasília, já estão em Brasília, aliás, para começar esse novo trabalho. Vereador, nessa nova configuração da casa, da Câmara Municipal, a gente tem Gabriel Azevedo, novo presidente da casa, mas o que a gente viu nessa eleição, aquilo que deveria ser uma eleição talvez pacificada, mesmo que com 2 ou 3 grupos, foi na verdade uma cena que chocou muita gente, né? Com gritos da ex-presidente Nelly Aquino, que também segue para Brasília, mas numa comemoração que foi um pouco exacerbada, uma situação que chamou muita atenção pela forma como foi. A Nelly Aquino, que era muito elogiada, inclusive o senhor a elogiou aqui quando esteve com a gente, pela postura que ela mantinha, uma postura cordial com todos da casa. Mas parece que não foi esse legado que ela deixou ao sair da Câmara Municipal. Queria que o senhor falasse, por favor, sobre o que deixou a Nelly Aquino, como foi essa saída dela e qual a expectativa para essa tomada aí de presidência vinda de Gabriel Azevedo, que já é, historicamente, um vereador mais do embate, um vereador que se coloca ali como independente e que tem esse perfil mais, vamos dizer, um perfil um pouco diferente deste que o senhor falou aí. Olha, eu acredito que a questão da Nelly no dia da eleição se deu pela forma que foi conduzida. Eu acompanhei as últimas eleições, mesmo antes de ser vereador, e normalmente quando caminhava para que um grupo fosse ganhar, né, alguns retiravam e apoiavam esse grupo que, em tese, estaria à frente, né? Mesmo antes da votação. Então, como foi 21-20, a Nelly, vamos colocar assim, ela vibrou de forma assim mais enfática por causa da eleição. 21-20, eu não lembro nas últimas de ter acontecido um placar tão apertado e de forma assim tão disputada como foi. Então, por isso ela extravagou. Mas a condução dela com todos foi verdadeiramente muito respeitosa. Falo não só por mim, mas com todos. Sempre tratou todas as alas muito bem, né? Não houve reclamação de nenhum, inclusive mesmo nos momentos dos anos acirrados lá, elogiaram a postura dela, mesmo aqueles que estavam na chapa contrária elogiaram. O Gabriel, ele mesmo tem falado que quer mudar um pouquinho essa maneira como enxerga o perfil dele, que ele quer fazer com que a Câmara Municipal trabalhe para os 40 vereadores, né? Que esse perfil que ele chegou quando foi eleito pela primeira vez, de
brigador, vamos colocar assim, de polêmica. Ele quer superar isso e mostrar um outro lado. Então eu acredito que nesses próximos 2 anos a Câmara Municipal deve continuar assim com esse legado e também ter a marca do novo presidente Gabriel. O vereador, agora são 8h46 e eu queria te fazer uma pergunta sobre alguns temas espinhosos que estão circulando a Câmara, alguns temas espinhosos para a Prefeitura que estão em debate lá na Câmara Municipal neste ano. Um deles é uma CPI, da qual o senhor foi signatário, que investiga a interferência da Prefeitura de Belo Horizonte no Clube Atlético Mineiro. É uma situação que envolve aí Prefeitura, time de futebol, vereadores, enfim. Então, a expectativa é que seja um tema de bastante repercussão. Eu queria saber de você qual que é a expectativa para os trabalhos dessa CPI e se de fato, acho que é papel da Câmara interferir, investigar essa situação que parece assim tão particular, tão específica, né? Com certeza é sim o papel da Câmara, né? Há algumas informações, né, de interferência e vai além da questão do time. Hoje quem está na relatoria é a Fernanda Altué, uma pessoa muito técnica, capacitada e, né, declaradamente cruzeirense. Então vai além dessa questão clubística, porque a Fernanda, além de ser técnica, em tese, é torcedora de outro time e não teria interesse direto para olhar a questão do Atlético, porque muitos eu acompanhei, inclusive uma reportagem do próprio, né, O Tempo, e alguns torcedores, né, rivais e do Atlético, achando que é questão de ser vereadores que torcem para o Atlético que estaria tentando beneficiar, e não é isso. Há algumas informações que precisam ser melhor investigadas de uma interferência que fez com que o valor previsto inicialmente da arena teria ultrapassado em muito, né, nas contrapartidas, e isso precisa ser investigado, se houve ou não essa interferência. Eu acredito que a CPI, né, vai poder responder isso lá na frente para nós. Vereador, havia uma preocupação também nessa nova configuração da presidência da casa quanto à relação direta com a prefeitura, né? A gente sabe da relação conturbada entre o vereador Gabriel Azevedo e o ex-prefeito da capital, Alexandre Calil, mas a gente sabe também da relação mais amena com o novo prefeito, Fuad Numan. Qual que é a relação da casa hoje? Como que a casa enxerga a prefeitura? Não deveriam Câmara e Prefeitura caminhar lado a lado, é lógico que com os seus papéis devidos, né, de fiscalização, de realização, enfim, mas caminhar lado a lado para o bem da população, no momento que a gente vive, por exemplo, e que a gente discute muito a questão das chuvas em Belo Horizonte. Esse não seria um momento, de fato, de Câmara e Prefeitura tentarem achar uma forma de garantir com que obras fossem realizadas na cidade, que recursos viessem para a cidade, para o município, para que a gente pudesse evitar situações como as que a gente noticia todos os dias aqui, e eu estou citando as chuvas exatamente pelo período, mas a gente poderia ficar falando aqui durante o dia todo diversos outros pontos, né? Olha, a Câmara, ela tem se posicionado em caminhar junto com a Prefeitura. Eu acredito que a Prefeitura, ela precisa sinalizar essa questão da eleição da mesa diretora mesmo. Eu cheguei a comentar nos bastidores que eu não vi e gostaria que tivesse também a mesma mobilização por parte do Executivo para tratar os assuntos, como você citou, da chuva. Eu moro na região leste, no Alto Veracruz, e está bem próximo à minha casa, o Grande de Freitas e o Taquaril, e aí eu posso dizer do Alto Veracruz e Grande de Freitas, por exemplo, o Taquaril hoje, devido a algumas intervenções, tem uma situação melhor, mas mesmo assim requer muito cuidado em relação à chuva por causa das encostas. E não vejo por parte do Executivo uma mobilização tão grande de colocar todos os secretariados para resolver essas situações. E aí, durante a eleição, por exemplo, estavam todos lá. Então, mas mesmo assim, eu acredito que o Fuad é uma pessoa que tem uma visão, pelo menos demonstrou isso, que quer o bem da cidade. Passado esse momento aí, eu acredito que eles devem procurar a Câmara, a situação está bem mais tranquila, e eu quero sentar juntamente com os outros, sentar e buscar resolver esses problemas que as cidades apresentam, não só com as chuvas, mas também outros problemas que acabam fazendo com que a vida dos belo-horizontinos não seja tão tranquila e tão bela como deveria ser.
Pois é, vereador, você falou sobre essa questão da prefeitura estar nos bairros, né, principalmente onde mais precisa. Você que é um representante, né, acima de tudo morador também lá do Alto Vera Cruz, uma das comunidades mais importantes aqui de Belo Horizonte, uma das maiores também. E eu queria te perguntar sobre a participação da prefeitura efetivamente ali dentro da comunidade, né? Muita gente reclama que o poder público muitas vezes abandona algumas regiões da cidade, principalmente a região leste. Isso em obras viárias, em questão de assistência social também. E eu queria te perguntar, você que está lá, você que observa isso de perto, realmente há um desinteresse da prefeitura, há um abandono ali de outras políticas públicas? Como é que está a situação por lá hoje? Porque depois, eu lembro que eu tive lá no Alto Vera Cruz em 2020, que foi durante a pandemia, e lá a gente observou um aumento muito grande da fome, muita gente que estava ali sem poder trabalhar por conta da pandemia, estava sofrendo, a situação afetou bastante a região, né, principalmente as comunidades. Como é que está isso lá hoje em dia ainda? Então, você observou bem, e algo falando do poder público em relação a isso, naquele momento, né, eu mesmo fui um dos críticos, porque um órgão, por exemplo, o CRAS, naquele momento do pico da pandemia, estava fechado. Estava falando de segurança alimentar. E aí, o CRAS deveria fazer esse papel, né, de atender, porque é para isso que serve. Fechado. Então, nós sentamos na época com a secretária, cobramos que o CRAS voltasse, mesmo que a questão do cuidado com os funcionários, a questão de saúde e tudo, mas que havia uma população já sofrida e que no momento de pandemia estava sofrendo ainda mais. E a gente sente ainda a ausência muito grande do poder público em outras áreas, né? Nós levamos algumas questões para o executivo, falamos aí do ex, né, sobre a questão da arena, mas deixou muito a desejar naquele período ali que ele brigou com a Câmara, problemas que eram relacionados à comunidade sofrida, que ele disse que queria atender e que não atendeu. Nós levamos vários ofícios. Recentemente, eu citei a Fernanda Altoé, recentemente nós fizemos uma visita técnica com ela, em conjunto, no Taquaril. E essa rua havia um problema quando eu levei o primeiro ofício, foi um dos meus primeiros ofícios, um ofício para um tapa-buraco, na rua Ruth de Freitas. Hoje tem uma cratera enorme e essa rua está praticamente intrafegável. Por exemplo, o serviço de coleta de lixo não pode passar por lá porque não comporta, o risco é muito grande de desabar. E era um tapa-buraco. Quando nós levamos, eu lembro que eu apresentei para o secretário Valadão, ele apresentou para o adjunto que estava com ele, mostrou a foto que nós tínhamos levado do ofício, e ele ficou impressionado com a foto, pouco depois, foi já no segundo ofício, admirado, falando, olha, isso aqui é inadmissível, foi a palavra que ele usou. Se isso fosse na Savassi, já tinha sido resolvido. Sim. E aí, hoje está uma cratera lá e até hoje, 2 anos depois, não foi resolvido. Então, há uma ausência gigante. Quando eu entrei para a Câmara Municipal, eu afirmei que a gente queria mostrar para a cidade que existe uma Belo Horizonte para além da Avenida do Contorno. Nós precisamos cuidar do entorno, do centro. Sou totalmente favorável que a Savassi seja bem cuidada, que a Pampulha seja bem cuidada, mas existe uma outra BH além da Contorno, que precisa ter um olhar diferenciado do Executivo. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, novo corregedor da Câmara Municipal, Marcos Crispim, do PP. No Café com Política, hora do bate-pronto. Vereador, são 6 perguntinhas aqui objetivas com respostas rápidas, tipo ping-pong. Combinado? Combinado. Para começar, então. Bom, Gabriel Azevedo. Hoje posso falar que um amigo que eu tenho na Câmara. Relação Câmara e Prefeitura. Precisa melhorar. Belo Horizonte hoje. A cidade que eu amo. E a BH do futuro? A cidade que eu sonho. Relação com o governo de Minas. Boa. Muito bem, conversamos com o vereador de Belo Horizonte, novo corregedor da Câmara Municipal, Marcos Crispim, do PP. Foi o nosso entrevistado aqui do Café com Política. Obrigada, viu, vereador? Espaço aberto sempre para o senhor, para todos os seus pares lá na Câmara, aqui sempre na Rádio Super. Eu que agradeço, Thalita, agradeço, Pedro. Obrigado pela essa oportunidade de falar com todos os seus ouvintes e que tenhamos nesse 2023 uma BH que todos nós sonhamos. Um abraço a todos.